Hello, hello, my lovely student! Seja muito bem-vindo à oitava aula do nosso curso gratuito aqui do YouTube sobre como aprender inglês. Essa é a oitava aula de 12 aulas que o curso tem. Se você ainda não assistiu, da aula 1 até a aula 7, já está disponível para você assistir. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você também receber todas as próximas aulas que ainda vão sair, ok? Então vamos lá! A nossa aula de hoje é sobre como aprender inglês com séries. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que acontece? Quando a gente fala, vou aprender inglês com séries, o que a maioria das pessoas pensam que o processo funciona? Eu vou sentar na frente da TV, vou assistir e vou aprender inglês. Não, não é bem assim. A gente não vai simplesmente sentar na frente da TV sem nenhum propósito, sem nenhuma estratégia, sentar lá e entender tudo o que está acontecendo e aprender inglês num passe de mágica, né? Isso não vai acontecer. Então, hoje eu trouxe aqui para você o passo a passo que eu utilizo com os meus alunos do curso do Zero à Fluência Inicial, com os meus cursos do curso intermediário e avançado também, para você aprender inglês com série. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Então, primeira coisa que eu quero que você lembre quando você pensar em aprender inglês com série, é que ao estudar inglês com esse tipo de conteúdo, série, você tem que ter uma intencionalidade no processo, né? Você tem que ter uma intencionalidade na sua ação. Se eu vou estudar, eu vou tentar criar uma estratégia aqui para eu absorver o máximo de conteúdo possível e para eu aprender o máximo de conteúdo possível também. O conteúdo ele não pode passar na minha frente e eu deixar com que ele passe e eu não pegar e trazer ele para minha vida, para minha rotina e entender aquilo ali. Não, ele não pode só passar, a gente tem que trazer ele para perto, ok? Então a gente tem que ter intencionalidade na ação e a gente precisa ter uma técnica específica para que esse aprendizado aconteça da melhor forma possível e da forma mais eficaz possível também. Então, ter uma técnica adequada vai fazer toda a diferença no seu aprendizado. Então, é isso que eu trouxe aqui hoje para você. Uma técnica que eu utilizo com os meus alunos, como eu já falei, para você otimizar os seus estudos com inglês com séries. Então, em seguida, eu quero que você também entenda que existem várias técnicas. A técnica que eu trouxe aqui para você é a minha técnica, a técnica que eu utilizo comigo e com os meus alunos. Vão existir milhares de técnicas, vários professores têm as suas técnicas específicas. O importante é que você utilize essa técnica e siga o passo a passo, independente de qual seja. Hoje aqui eu trouxe a minha para você dar uma olhadinha e você tentar colocar em prática, você realmente colocar em prática no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro passo da nossa técnica de estudos com séries é escolher uma série sobre assuntos cotidianos. Por que assuntos cotidianos, teacher? Porque os assuntos que vão além, que não fazem parte do nosso dia a dia, assuntos mais históricos, por exemplo, têm uma linguagem muito mais específica, muito mais truncada do que a que a gente está acostumada hoje em dia, né? Então, sempre tente trazer séries para você aprender com tópicos do dia a dia. Nada muito futurista, sociedades alternativas, coisas que estão muito ligadas ao passado, que tem dialetos próprios. A gente vai tirar todo esse tipo de série, ok? Vai tentar trazer ao máximo para perto do que a gente vive realmente, para nossa realidade. E para isso eu trouxe aqui a indicação de algumas séries para você. Algumas delas você provavelmente já conhece, outras não. Mas essas séries são excelentes para quem está começando, quem tem o nível iniciante, para quem tem o nível intermediário, para quem tem o nível avançado também. Várias delas eu adoro assistir. E a primeira delas é Friends. Muita gente considera uma série mais antiga, né? Que tá meio fora de moda, mas eu acho que Friends é um clássico. Em seguida, a gente tem How I Met Your Mother, que segue a mesma vibe de Friends, digamos assim. A gente também vai ter Modern Family, Stranger Things, que tá super em alta hoje em dia, Brooklyn Nine-Nine, The Umbrella Academy, muito boa também, The Office, para quem gosta mais do ambiente de trabalho, né, de escritório, Lucifer, This Is Us e Atypical. Então, várias séries, diferentes contextos, mas todas com
uma vibe mais diária, digamos assim, um contexto mais dia a dia pra gente tentar absorver o máximo de informação, de expressões e vocabulários que são utilizados em uma rotina, ok? Independente se é na escola, como a typical, se é no office, no escritório, como the office. Então, aqui tem vários contextos para você, mas sempre trazendo para o dia a dia. Combinado? Então vamos dar uma olhadinha nas séries que você deve evitar. Essas daqui são as indicações das séries que você deve assistir. Em seguida, temos as séries que você deve evitar. Por que evitar? Como eu já falei anteriormente, são séries que trazem muito o contexto do passado, ou tem uma linguagem muito difícil. A não ser que você tenha um inglês já mais avançado e você quer assistir essas séries em inglês e tentar identificar ali tudo que está acontecendo. Maravilha, se você tem inglês avançado, vai que vai. Mas se seu inglês é principalmente iniciante ou básico, essas séries aqui, elas vão te dar muita dor de cabeça e provavelmente você vai desistir até no início. Não vou nem falar lá pro fim, mas no início você já vai desistir. Então, primeira série, Game of Thrones, evita. Muito vocabulário, muito dialeto específico. Vikings também. The Last Kingdom. Não vai nessa. Peaky Blinders. Muita terminologia antiga. Outlander, Sherlock Holmes, Downton Abbey, The Crown, The Witcher. Então, todas essas séries são muito pesadas. O vocabulário muito pesado. E The Big Bang Theory, apesar de ser uma série mais atual, com contexto, né, mais dia a dia, é uma série que tem um vocabulário muito pesado, principalmente porque os personagens trazem muitas piadas sobre física, astrofísica, física quântica, química, matemática, e acaba deixando a série um pouquinho pesada demais para quem tá começando. Então não indico Big Bang Theory para quem tá começando agora, ok? Então vamos lá. Uma vez que a gente estabeleceu quais são as séries ideais e quais são as séries que você deve evitar, agora a gente vai para o segundo passo. Entender se a gente vai colocar o áudio em inglês ou áudio em português. Se você já assistiu algum vídeo anterior, alguma aula anterior dessa série de aulas do nosso curso Como Aprender Inglês, você já sabe a resposta, né? Mas se você ainda não sabe, a resposta é nunca colocar o áudio em português, ok? Não coloca o áudio em português, é uma perda de tempo. Você não vai absorver nada dali. Você não vai aprender nada de inglês ali, ok? Então, coloca sempre o áudio em inglês. Corre de áudio em português, é sei lá. Ai, teacher, mas eu posso colocar o áudio em português e a legenda em inglês? Não vai adiantar. Você não tá escutando o que está sendo falado. As palavras estão ali aparecendo embaixo, mas muitas vezes a tradução é muito diferente. Então, a correlação vai ser muito truncada, vai ser muito difícil de você absorver o máximo que você poderia estar absorvendo se o áudio estivesse em inglês. Então, áudio sempre em inglês, ok? Em seguida, vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Terceiro passo. Já que o áudio a gente já sabe que tem que estar sempre em inglês, a legenda. Como é que eu faço? Coloco com legenda ou sem legenda? Me diz aí, o que você acha? Com legenda ou sem legenda? Então, a resposta é que vai depender do seu objetivo, ok? Você vai colocar a legenda se você tiver o objetivo X, Y, Z, e sem legenda se o seu objetivo for, sei lá, alfa. Então, legenda vai depender do seu objetivo. Vamos dar uma olhadinha para entender por que depende do seu objetivo. Vamos lá, antes disso a gente vai definir o objetivo. Primeiro objetivo que a gente tem aqui, vocabulário. Se a gente quer assistir aquela série para aprender vocabulário, ok? A gente vai assistir o episódio com legenda. Legenda em inglês. Ai, Lívia, mas eu tenho ainda um pouquinho de trabalho para entender a legenda em inglês. Não tem problema. Coloca a legenda em português, assiste a série, entende o que está acontecendo naquele episódio, ok? Assistiu tudo, entendeu o que estava acontecendo no episódio com a legenda em português? Volta, assiste de novo com a legenda em inglês para você fazer a correlação de sons e palavras e começar a extrair dali tudo o que você realmente entendeu sem a ajuda do português. Combinado? Então, se você está assistindo para aprender vocabulário, coloca a legenda, presta atenção nos vocabulários que estão aparecendo ao longo do episódio e
também na utilização. Não é só focar nas palavras, não. Percebe o contexto completo, como é que aquele vocabulário está sendo utilizado. Muito importante prestar atenção no contexto. Nunca trabalhar palavras isoladas, combinado? Palavras isoladas, elas não servem para nada. Tudo vai depender do contexto. Em seguida, você vai anotar entre 5 e 10 vocabulários que você ainda não conhecia ao longo daquele episódio para realizar a rotina da palavra nova. Então, a gente não vai só deixar o conteúdo passar na nossa frente, né? A gente vai extrair as palavras que a gente não conhecia e vai procurar o significado. Mas é só o significado? Não. É a rotina da palavra nova. Se você ainda não sabe como fazer a rotina da palavra nova, é a nossa segunda aula do nosso curso gratuito. Então, volta lá depois que terminar essa aula aqui comigo e assiste a segunda aula desse curso. Combinado? Então, pega de 5 a 10 vocabulários e faz a rotina da palavra nova. Em seguida, a gente tem um outro foco. O primeiro objetivo era aprender vocabulário. Se o nosso objetivo for aprender gramática, a gente também vai colocar a legenda. Da mesma forma. Teacher, não consigo inicialmente entender tudo o que está acontecendo. Se eu colocar a legenda em inglês, não tem problema. Faz aquilo que eu já falei. Coloca a legenda em português, assiste o episódio todo, prestando bastante atenção. E depois volta e coloca a legenda em inglês. E aí sim você vai começar a perceber como as estruturas gramaticais estão sendo utilizadas. Mas para isso você precisa estar estudando inglês. Você precisa estar estudando a gramática, né? Então, você está observando ali no episódio que está sendo usado o passado simples, o presente contínuo, o present perfect, talvez um gerúndio, enfim, qualquer estrutura gramatical que você esteja percebendo que está sendo utilizado ali, naquele episódio, você vai extrair aquela estrutura gramatical, ok? Não vai deixar ela passar na sua frente apenas, a gente vai pegar ela, vai capturar ela e vai trazer para o nosso dia a dia para você, a partir daquele contexto, a partir daquele conteúdo, ir além, ok? Esse é o mais importante do processo do estudo da língua inglesa, é sempre ir além, tá? Então aqui a gente tem assistir o episódio com a legenda, prestando atenção nas estruturas gramaticais e na utilização das mesmas, e em seguida a gente tem a escolha de pelo menos uma estrutura gramatical, como eu falei, né? Escolha pelo menos uma estrutura gramatical daquelas que você prestou atenção, anotou a estrutura ali, como é que ficou, e parte para estudar ela ao longo da semana, ok? Olha, eu percebi que aqui nessa situação ele usou o present perfect. Poxa, que legal. Vou escrever essa frase aqui, que foi muito bacana, que eu percebi essa utilização, present perfect, e ao longo da semana eu vou focar no present perfect, vou estudar, vou assistir vídeo no YouTube, vou utilizar minhas gramáticas de estudo, como eu tenho algumas aqui em cima, vou utilizar todo o material que eu tenho para aprender o present perfect, para fazer exercícios, ok? Então, se o seu objetivo for estudar gramática ao longo daquele episódio, claro que a gente nunca vai estudar apenas gramática, a gente sempre pega uma gramática associada com vocabulário, que é para não estar perdendo tempo, né? Então, se você vai assistir um episódio, já traz a gramática, já traz o vocabulário ali para você focar naquele momento e estudar. Combinado? Então, vocabulário e gramática, coloca a legenda sim. Próximo. A gente tem aqui pronúncia. Pronúncia, a gente também vai colocar a legenda em inglês, tá certo? Por que a gente vai colocar a legenda para praticar pronúncia? A gente vai observar as palavras que estão escritas na legenda, ok? A escrita, a gente tem um pouquinho de dificuldade quando a gente olha a palavra, a gente lê, a gente sempre acha que a pronúncia é outra, né? Porque no português a gente tem uma lógica fonética diferente. Então a gente acha que a gente falaria aquela palavra de uma forma e a maioria das vezes ela é de uma forma completamente diferente. Então, é muito importante, ao longo do episódio, você prestar atenção na escrita da palavra e como aquela palavra foi pronunciada. Por exemplo, a palavra thought. Thought, de pensei no passado, ela é escrita com T, H, O, U, G, T. Thought. Então, é muita letra, muito H e muito T ali para você conseguir identificar só lendo que se pronuncia
taught. Mas você vai fazer a correlação de som e escrita. E à medida que você for fazendo isso com muita frequência, uma hora você não vai nem precisar lembrar como é que se escreve taught, porque você já vai saber, né? E você também não vai precisar lembrar como é que se pronuncia aquela palavra cheia de G e T, porque você já vai saber, não é verdade? Então, assista o episódio com legenda, prestando atenção à pronúncia, o sotaque, ok? Presta atenção no sotaque também, a entonação que o personagem está falando, o ritmo da fala e a tonicidade das palavras, a sílaba tônica das palavras, ok? Então presta atenção nesse conjunto. Como é que aquele personagem está falando? O inglês é muito legal de se observar porque ele é bem emendado, né? E ele é bem rítmico. Você tem os altos e baixos da fala, que é muito bonito de se observar. Então presta bastante atenção nessa entonação, nessa emendada das palavras, do connected speech, que é justamente essa emendada que eles fazem ao longo da fala. A gente faz isso em português às vezes, né? O mineiro faz com muita frequência. Ao invés de falar 1 litro de leite, fala 1 litro de leite. Então, essa emendada que os personagens vão falando em inglês, não em português, na hora que o episódio tá rolando, é muito importante você prestar atenção, porque são padrões. Então, os padrões vão se repetir. Então, quanto mais observando os padrões você estiver, mais fácil vai ser de você reproduzir também. Em seguida, a gente tem a seguinte dica. Pratique o shadowing e imitation ao longo do episódio. Não precisa ser o episódio todo. Você pode estabelecer alguns momentos para praticar o shadowing e imitation, mas é muito importante que você coloque em prática essas duas técnicas para você pronunciar as palavras. O shadowing é você repetir o que o personagem está falando, meio que na mesma hora que ele fala, automaticamente. Ele tá falando ali, microsegundos depois você tá repetindo. E a imitation é repetir da mesma forma que o personagem falou, com todos os ups and downs, os altos e baixos de pronúncia, de entonação, de ritmo, de tonicidade das palavras. Então, imitar como o personagem falou. Ok? E o shadowing é imitar meio que ao mesmo tempo que ele vai falando. Para isso que serve a legenda, para você saber o que ele já tá falando e aos pouquinhos indo junto com o personagem, ok? Em voz alta, tá bom? Isso é muito importante, fazer isso em voz alta. Por que é tão importante fazer em voz alta? Porque a nossa face possui músculos que estão acostumados a reproduzir os sons que nós temos no português. Os nossos músculos da face não estão acostumados a reproduzir o som do inglês, que são diferentes. A gente tem sons completamente diferentes no inglês, como por exemplo, think, o TH, ok? O que a gente não tem no português, no inglês a gente tem. Então, quanto mais a gente praticar falar o que o personagem está dizendo ali, ao mesmo momento que ele está falando em voz alta, melhor. Porque a gente vai estar estimulando os nossos músculos da face a reproduzir os mesmos sons que eles estão falando. Então, quanto mais a gente reproduzir, mais fácil vai ser da gente falar quando a gente precisar falar sozinho. Combinado? Ok, então vamos dar prosseguimento aqui. Após a pronúncia, nós vamos ter o listening. Então, o nosso objetivo com a série ali naquele momento vai ser estudar o listening. O listening, ele é um caso bem à parte, ele é um caso bem específico. Por quê? Porque de todas as habilidades que a gente trouxe aqui até agora, que foi a pronúncia, o vocabulário, a gramática, de tudo que a gente trouxe, o listening, ele é o único que a gente vai trabalhar sem legenda. Por quê? Porque a legenda é a vilã do listening. Se a gente tá vendo, se a gente tá lendo o que tá sendo falado, qual esforço que a gente vai fazer para entender? Nenhum, né? Porque a gente já tem ali o apoio da legenda, a gente já sabe o que o personagem tá falando. Mas para praticar o listening, a gente precisa extrair, tirar esse facilitador que é a legenda, pra gente poder melhorar cada vez mais a nossa habilidade de escutar, puramente escutar e entender, sem auxílio nenhum, ok? Faz sentido pra você? Então vamos lá. Aqui a dica que eu tenho é assistir o episódio sem a legenda, nem em português, nem em inglês, nenhuma legenda.
prestar atenção nas situações para que quando você não entender o que foi falado, você deduzir pelo contexto. Então, tá prestando atenção ali em tudo que tá acontecendo, o contexto tá te levando a entender que aquela expressão é algo específico, então já anota ali o que você acha que você ouviu e depois volta e confere com a legenda, ok? Essa é uma técnica muito legal. Escuta, ficou com dúvida, anota, volta e confere o que você ficou com dúvida. Alright? Então, a última dica aqui é justamente essa: anotar a cena do episódio que você não entendeu para conferir depois e tentar entender ao máximo através do contexto. Praticar o listening vai ser quando você já tiver com o inglês um pouquinho mais avançado, ok? Quando você já tiver bastante vocabulário, quando você já tiver conhecimento de bastante estrutura gramatical, para estar entendendo bastante coisa a ponto de conseguir tirar a legenda e praticar o listening, puramente listening, ok? Então esse daí é um step mais à frente, é um passo mais à frente. Combinado? Então nesse início, só vou voltar aqui para você dar uma olhadinha. Nesse início, o ideal vai ser você colocar a legenda em inglês para você praticar o vocabulário, para você estudar o vocabulário, para você estudar gramática, para você estudar pronúncia. Quando você já tiver com bastante vocabulário, bastante gramática, bastante pronúncia no seu HD, você já vai estar mais capaz de conseguir tirar a legenda e praticar puramente o listening. Porque à medida que você vai estudando a gramática, o vocabulário, a pronúncia, automaticamente você está praticando listening com ajuda, né? Com auxílio. Não puramente, mas está praticando sim, tá certo? Esse último aqui é quando você quer praticar apenas o listening, puramente o listening, tá certo? Então é isso, esse é o nosso passo a passo. A dica extra que eu tenho aqui para você é você utilizar a extensão do Google Chrome, que é o Language Learning with Netflix. É uma extensão que você instala no seu navegador, no Chrome, e você consegue ter a legenda tanto em português quanto em inglês na hora que você estiver estudando. É para fazer isso o tempo todo? Não. É para fazer isso nos momentos que você for estudar, que você for assistir a série com a legenda em português para entender tudo. Entender o que está sendo falado ali? Tira as legendas em português e coloca só em inglês. Combinado? Ficar com as duas o tempo todo não vai te ajudar a aprender o que você deveria aprender. Tá certo? Então, na hora que for assistir em português, coloca a legenda dupla, vai ser bem legal. Quando for praticar só com inglês, tira completamente. Fechou, né? Então, combinado. Essa dica extra, ela é excelente. E também ao lado aqui, ao lado direito, não tá aparecendo aqui na minha tela, porque eu não consegui tirar o print com o script aqui do lado. Mas tem um script que vai com todas as falas dos personagens, que é muito legal para você praticar a pronúncia. O shadowing e o imitation. Então, você já tem o script todinho ali do lado, então você já se prepara pro que tá vindo e pro que você precisa falar, ok? Então, dica muito boa do Language Learning with Netflix. E por último, nunca esquecer. Não esquece isso nunca. Nunca perca uma oportunidade de ir além. Aprender inglês é sempre sobre ir além, né? Nunca deixar o conteúdo que tá na sua frente passar, trazer ele para perto de você. Então, crie perguntas para você mesmo sobre o episódio. Assistiu o episódio? Faz umas perguntinhas sobre o que é aquele episódio, se eu gostei, não gostei, e tente responder essas perguntas utilizando as palavras novas que você aprendeu ao longo da série. Tá certo? Eu trouxe aqui algumas sugestões para você utilizar no seu dia a dia quando assistir um episódio da série que você escolheu aí para estudar inglês. E as sugestões são 3 perguntinhas simples e básicas para você se perguntar sempre. Sobre o que é o episódio, qual é a ideia central do episódio, explicar isso em inglês, tentar explicar isso em inglês. Quais são as informações específicas que você conseguiu identificar, ok? Então, primeiro,
perguntando sobre o geral, depois informações mais específicas, dá mais detalhes sobre o que aconteceu. E, por último, o que você mais gostou do episódio. Então, dá a sua opinião sobre a parte que você mais gostou, a situação que você mais gostou. Enfim, 3 perguntinhas simples para você ir além. Então, não esquece, nunca deixe de ir além para correr atrás do aprendizado, para correr atrás de momentos para você praticar. Porque quanto mais você pratica, mais você está utilizando o idioma, e quanto mais você utiliza o idioma, ele está indo para sua memória de longo prazo e você gera o aprendizado sem nem perceber, né? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o máximo para responder o mais rápido possível, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve para receber os próximos vídeos que virão. Já deixa o seu like para que esse conteúdo também possa chegar a mais pessoas que estão aprendendo inglês assim como você. Foi um prazer estar aqui com você. It was a pleasure to be here with you today. Um cheiro da teacher e até a próxima aula.